A resposta para mim ela é simples e direta e eu não mudo a minha opinião pelos últimos resultados. Se for me apresentar um treinador que seja melhor do que o Mano, eu tô abraçado nesse treinador. Chega aqui o Guimarães, Bruno, eu tenho informação que o Tite quer treinar o Grêmio e tal. Vamos lá, Tite é o novo treinador do Grêmio então. Prefiro o Tite. Me apresenta um treinador melhor, eu quero esse treinador. O que eu não quero é a invenção. Eu não quero que o Grêmio invente um treinador, porque no ano que vem o Campeonato Gaúcho começa antes, o Campeonato Brasileiro começa bem antes, o Grêmio já tem um time limitado, o Grêmio tem as suas dificuldades financeiras. Não pensem que o Grêmio vai armar uma seleção brasileira em relação ao seu elenco no ano que vem, porque não vai, nós teremos dificuldades. Então eu prefiro, entre a invenção e a garantia do mínimo, eu prefiro a garantia do mínimo. Agora, se for me apresentar, repito, um melhor, aí eu tô fechado. Guimarães. O Mano errou, tá? O Mano errou feio. Pra mim, uma escalação completamente estranha, mas vamos lá. Num jogo dificílimo, e eu falei que seria o jogo mais difícil dos 4, no segundo tempo, em que, bem ou mal, houve um poder de reação. A escolha por preservar, e foram preservações, né? O centroavante, que é um grande jogador do Grêmio, junto com o Arthur nesse espaço curto, teve que entrar no segundo tempo. O Arthur foi preservado, a Muso preservado, e a grande invenção para mim do Mano foi a colocação do Lucas Esteves como um suporte. O Mano gosta disso, né, do suporte lateral. Pois bem, o Mano errou, para mim uma escalação indevida. Agora, não dá para a gente ficar simplesmente mudando de opinião de acordo com o resultado, porque senão a cada semana a gente vai ter sempre duas opiniões. O mesmo treinador que se equivocou contra o Botafogo, e mesmo assim foi por uma derrota mínima de um gol de diferença, jogando no piso do Nilton Santos e tendo poder de reação, foi o treinador que montou, e para mim foi uma vitória coletiva, um time muito bem pensado contra o Vasco da Gama. O Mano se equivocou sim contra o Botafogo, ali ele não fez um bom papel, mas eu não mudo minha opinião da mesma forma. Acho que discutir o Mano abre margem para invenções. Óbvio que nesse meu discurso também não está colocado o Tite. O Tite é um outro patamar, que é um patamar superior ao do Mano. Agora, deixar o Mano na Berlinda vai abrir margem para discussão de nomes. O nome da escola portuguesa. O nome da escola portuguesa pode ser o Mourinho. Ele tentou 2 nomes da escola portuguesa e tomou não dos 2. Essa é a informação. Tem informação. Tentou 2 nomes e dos 2 disseram não. Pois é. E o Grêmio então falou, beleza, então vou ter que vir aqui no Brasil. Por isso que se passou a considerar com força o nome do próprio Mano, a continuidade dele. Se não for o Mano, no Brasil, quem é bom no Brasil? Melhor do que o Mano? O Tite. Eu tô falando nomes possíveis. Voivoda Tite, não é ruim? Voivoda não é melhor que o Mano? Eu acho que o Voivoda não está fazendo um bom trabalho no Santos. Não, mas com o time que o Santos tem, não vai fazer nunca. Podemos dizer hoje... E o do Grêmio? É bom treinador. Voivoda é bom Bruno treinador. e Guimarães, podemos dizer hoje que o Grêmio do Mano é um time caseiro? Total, Com o Mano é certeza. caseiro. É caseiro, O Mano é caseiro, Muito histórico caseiro, do Mano. historicamente. Porque assim, a gente vai vir a semana que vem, depois do jogo do Mano em casa contra o Palmeiras, e vamos exaltar o trabalho dele. Concorda? Sim. Tem tudo para fazer um grande jogo, jogando em casa. Aí na próxima semana que é fora, É, a gente vai em vir casa, aqui questionar de novo. É que esse ano provavelmente Então assim, ele o Mano não tá tenha mais arrebentando jogo os fora. comentaristas, porque uma semana a gente elogia, na outra semana a gente vem aqui. Ô Magrão, mas tem isso que dar não, porrada. isso não é particularidade de 2025, tá? O Mano é assim na carreira dele, salvo raras exceções. E talvez o Inter tenha sido uma exceção naquele ano em que ele quase ganha não, porque o Palmeiras teve uma diferença muito grande. Mas ele faz uma pontuação muito boa no Campeonato Brasileiro, porque ele consegue também ganhar fora de casa. Mas é exceção. Tanto pegar 2007... O Grêmio no Campeonato Brasileiro não ganhava fora, ganhava em casa. E na Libertadores também. O Grêmio ganhou do São Paulo em casa, perdeu fora, do Santos também, do Defensor também. Então o Grêmio ganhou um jogo fora na Libertadores de 2007, que foi a estreia contra o Cerro Porteño, 1-0, gol de pênalti do Lucas Leiva. Não, de fora da área, golaço. Não, foi de pênalti. Foi de fora da área, eu tava lá. O Sarra pegou um pênalti, então. Pá, foi isso. paulada O de pênalti fora que eu da área. lembrava era o Sarra. Então tu tá dizendo pro torcedor gremista que a continuidade do Grêmio vai ser a mesma coisa ano que vem. Com certeza. O Grêmio, e ganhando só em casa, não pontuando fora, não ganha título. Escuta, eu vou dar minha opinião Copa em é relação ao possível Mano. ganhar. Copa sim. Copa Título dá. não. Copa, e ele é bom, né? Em Copa Por ele já isso, ganhou várias por isso, Copas do Brasil, ele vai porque fechar- mata-mata. Ele fecha a casinha Não, fora e ganha em ninguém tá casa. discutindo a qualidade dele. Não, Nós estamos não. discutindo o momento que o Grêmio tá pensando. Isso. Pro... Ô Magrão, tem uma outra coisa também, que tipo, o elenco do Grêmio vai ser o mesmo, tá? Vai ser o mesmo.
Esqueçam assim, nossa, 5. Aquilo foram frases feitas lá atrás. Vai ser o mesmo, óbvio, vai ter 1 ou 2, 3 caras. Mas eu acho que vai vir esqueçam- contratações. Não vai ser o mesmo, não. Eu acho que é muito Vai vir. difícil, Luiz. 4, 5 contratações vai vir. Acho muito eu te difícil. cravo isso aí. Estão negociando com o Hulk, por exemplo. acho muito Gente, vai difícil. vir contratações. Vai Difícil. Mas enfim, a base permanece, tá? O que eu vejo, cara, é que o Mano conseguiu algum tipo de resposta dentro de todas as dificuldades que o Mano teve. A defasagem de pontuação do Grêmio, tá? Ela não é uma defasagem por conta desse grupo atual. É uma defasagem por conta do início do campeonato, quando o Grêmio esteve, sim, muito próximo de zona do rebaixamento. Óbvio que eu não estou falando... O Campeonato Brasileiro é muito difícil, tá? É muito difícil. Mas a questão das Copas, bem pensado, estrategicamente, jogo após jogo, o Mano... O Mano tem quantas Copas no Brasil? 4? Acho que é 4. Né? O Mano 3, é um cara... eu acho. 3? 2 com o Cruzeiro. Cruzeiro e uma com o Corinthians. E pode ser isso. É meio com o Flamengo, né? Que ele não terminou. Então, um cara que sabe pensar estrategicamente esse tipo de competição. Eu vejo como o melhor Mas nome, esse exceto o Tite. Tá? Eu vi muita gente criticar o Mano. Esse jogo é o jogo que talvez a gente menos... Eu sei que errou Não, na aquela escalação escalação, foi horrorosa. mas assim, ó, não tinha como colocar o Arthur num jogo, num campo como esse. Não Gente, eu falei pra vocês, eu entrei nesse campo aí, eu como diretor pisei nesse campo e assim, eu tive que poupar jogadores. Por exemplo, o Aguirre jogou meio tempo, o Aguirre, não era o Aguirre, não, o Aguirre não tava. Eu lembro que eu poupei 2 jogadores por conta de joelho e Arangues. O Arangues teve que jogar meio tempo e não conseguiu voltar com o tornozelo por conta do campo. Então esse campo é muito ruim para jogar. Tu pega um jogador que ele falou, que nem o Arthur, tá certo que faltam mais 3 jogos, mas perder o Arthur pro resto da temporada é muito ruim. Então, Mas é que não foi só isso, Então Magrão. vale, assim, tem um descontinho desse jogo aí, mas a concordo escalação, Magrão. que a escalação do Esteves pela esquerda, essa dobradinha de lateral, isso daí é muito difícil funcionar. Não, é que sabe Os o que caras- é? Mas assim, ó, que eu vou te você dizer. não sente que o Grêmio não tem alma pra jogar fora de casa? E outra, quando ele tira 3 jogadores importantes do time dele, ele dá ele fala algo pro elenco dele. Claro que sim. Ele fala algo, quando ele tira 3 jogadores Perfeito, Luiz. importantes do time dele, ele fala assim, Perfeito. gente, vamos ver o que vai acontecer lá. E isso aí traz uma incomodação para os jogadores dentro Claro. de campo. O Grêmio novamente, novamente fez um jogo Luiz, patético. E digo mais, tu dá recado pro teu grupo e pro Botafogo. Não, mas ele pediu pros E pro caras... Botafogo. Não, só um pouquinho, daí não. Ele pediu pros caras competirem. Ele falou muito mas sobre pedir, isso. não, tudo pedir bem. é Não, diferente, Bruno. mas o Pedir é jogador tem diferente que... da Não, mensagem. Tu vai pedir para me correr 100 km, eu vou correr 5. Não, é que o que eu quero dizer é o seguinte. Pedir Eu não é eu não diferente. posso chegar e dizer que os jogadores... Não, mas tu correria 100, cara. Não existe. Pedir, Não, pedir, é que o que eu tô dizendo é que não dá pra tirar a responsabilidade dos jogadores. O mas Mano não passou dá. um recado Mas e aí os jogadores, coitadinhos, entraram em campo Mas com aquele eu- recado. mas eu- Não, Luiz mas Marcos. eu O joguei jogador tem que ter bola. responsabilidade Mas eu também. joguei bola. Não, Quando tu tira só um 3 pouquinho. jogadores... Entraram dormindo em O campo. Grêmio reagiu, Luiz. Gente, O Grêmio entrou já- dormindo em campo. Mas o Grêmio reagiu Vou falar a uma esse palavra muito ponto. forte. O Grêmio com o time titular já é extremamente limitado. Pessoal, quando tu tira 3 jogadores do time, eu não vou tem além. como vencer. Eu tô contigo, Luiz Carlos. Eu vou além. Quero me Eu vou além. enlouquecer. Deixa eu ir além disso. Tá louco? O Mano faz uma grande partida contra o Vasco. Quando ele tira 3 jogadores, não me cobre. Eu tava sem 3 jogadores. Ele tá tirando no meio da reta. Não tô falando jogador, Mas, não. gente, Segurando gente, emprego. se o Vini faz, se o Carlos Vinícius faz aquele gol lá no segurando último emprego. minuto, a gente estaria falando de um Mas- empate. Tá, mas e os de 4 que o empate Botafogo arrancado, perdeu? de Mas o Bruno empate tem razão, não dá arrancado pra dentro do- eximir. Não, mas sim, Não do dá pra Santos, eximir o cara. jogador Gente, de. Não tudo é, bem, que mas- sabe o que é? É porque a gente às vezes tenta achar... O Botafogo também perdeu gol, gente. Uns 4, 5. Botafogo é melhor Não que o é, Grêmio, que sabe o que gente. é? Mas Às vezes tudo a bem. gente tenta achar um Mas não precisa ir problema lá derrotado, ou né? um culpado. Sendo que às vezes Fomos não lá é derrotado. um ou 2, às vezes são várias coisas. Por exemplo, o Mano errou. Isso é fato. O Mano entrou com uma escalação ruim. E eu não tô falando isso por conta do Arthur e do Amuso. Isso o Grêmio deveria ter comunicado melhor. O Grêmio deveria, antes do jogo, ter dito, ó, o Arthur e o Amuso não têm condições de jogar. Quando o Grêmio só não relaciona e não passa nenhuma informação, passa pro torcedor que foi apenas uma preservação, uma escolha do Mano. E aí o treinador toma pancada. Então o Grêmio precisa se comunicar melhor. A informação que chegou é que era desgaste e controle de carga pro Arthur. Aí depois do jogo na coletiva, o Mano disse que o Arthur tomou uma pancada. Então é desgaste e controle de carga ou é uma pancada? Isso é história. Quando se comunica mal, tu toma
crítica e às vezes uma crítica que não é justa, mas tu toma porque tu não soube comunicar. Agora, o problema é o restante do time, Magrão. Porque assim, ó, Lucas Esteves, o Mano lá em 2005 colocou uma dobradinha em laterais e funcionou. Aí ele passa a vida achando que vai funcionar de novo. O Lucas Esteves é um lateral esquerdo fraco, não vai ser um bom meia. Se ele já é ruim na posição dele, imagina improvisado. Aí o Mano é questionado na coletiva o seguinte: o Grêmio tem tomado muitos gols. Ele fala, é por isso que eu coloco o meu time mais retraído. Imagina se eu colocar meu time à frente. Só que essa não é uma matemática exata. O Mano fala como se assim, ó, tá, então o Grêmio jogou com 2 jogadores só pra atacar, tá? O Grêmio tinha o André Henrique e o Alisson. O resto era todo mundo defendendo. Edenilson pra defender, Lucas Esteves pra defender, os volantes, fora a linha de defesa. E tomou 3 gols assim. Então no próximo jogo ele vai fazer o quê? Vai tirar os 2 que eram para atacar, vai botar mais um volante, mais um zagueiro? Aí não vai tomar gol? Essa não é a lógica. Tem uma frase surrada no futebol que diz que a melhor defesa é o ataque. O Mano tem que equilibrar o time dele. Tem que colocar mais jogadores de frente, de meio campo, não ficar empilhando jogadores de defesa, porque o Mano tá confundindo. O Mano tá confundindo cautela defensiva, que é necessário, com covardia. Fora de casa, o Grêmio tem sido covarde para jogar. Mas eu acho que tudo que tu falou no início, que eu peguei aquele início da tua frase, quando você fala da má comunicação da diretoria, da comissão do Grêmio, porque era muito fácil explicar a ausência do Arthur, uma pancada na planta do pé, colocar num campo desse. Claro. Era fácil explicar. Olha, tomou uma pancada na planta do pé, e pô, quem jogou sabe, até quem joga pelada sabe, pancada na planta do pé, vai num piso duro, num piso... Tu vai sentir dor, não tem como você sacrificar o teu melhor jogador. Ok, mas concordo contigo, que há algumas escolhas ali, principalmente do lateral esquerdo, essa dobradinha de laterais ali, talvez para tentar brecar lá o lateral direito e sair pelo outro lado. O jogo foi pelo outro lado. Então, não foi isso que... a cautela demais que vai fazer o Grêmio ganhar os jogos. Ele chama concordo contigo. Ele chama o adversário. Mas historicamente ele chama o ponto. adversário. Ele chama o adversário. Aí vocês querem ele o ano que vem. Fala aí, Maranhão. Esse é o ponto, tá? Mas eu continuo colocando aqui que, para mim, a escalação foi errada. Entendo a questão dos jogadores fora, tá? Mas a frase do Bruno, para mim, é a frase que realmente pontua. Que ao invés de cauteloso, o Grêmio tem sido covarde. E não é covarde só pelas preservações. Não é covarde porque tirou o jogador. Não é covarde porque entendeu que o cara não podia jogar. E é um covarde entre aspas, eu acho um termo meio forte, mas digamos que seja assim, ó, demasiadamente defensivo, tá? E essa escalação, ela é uma escalação que nunca jogou, que foi feita uma tentativa uma vez com um outro jogador que nem tá na Vitória da Bahia agora, que é o Luan Cândido. Então, o mesmo treinador que errou foi um treinador que acertou na quarta, o problema é só medir essa estratégia. O Grêmio foi muito mal contra o Botafogo também, porque pensou mal o jogo, daqui a pouco concordando que era um jogo impossível de se ganhar. Agora eu passo para Felipe Gamba.